Bom, então, boa noite, né? Começar aí mais um encontro organizado pela Comissão de Saúde Mental, aqui do PPGCS. Para quem não conhece, meu nome é Rafael Bittencourt, faço parte do programa e estou coordenando essas atividades aqui. Então, desejo aí as boas-vindas mais uma vez a todos e todas. Esse é o terceiro encontro, né? O nosso terceiro encontro desse ciclo de encontros sobre saúde mental na pós-graduação. E quero começar agradecendo aí a presença de cada um de vocês, também agradecer a coordenação do BPGCS, que apoia o projeto, aos membros da Comissão de Saúde Mental, que me ajuda a fazer isso acontecer, desde preparar ali os bastidores, formulário, certificado, apresentação aqui, inclusive. Muitíssimo obrigado. E todo mundo que tem contribuído aí para o projeto para que ele aconteça, né? Cresça cada vez mais a cada encontro. A ideia é que ele chegue a mais pessoas com o tempo, inclusive a outros programas aqui do PPG, que a gente tem estendido o nosso convite sempre. A gente espera que esse espaço aqui que a gente tem, né, nesse momento, seja cada vez mais assim, um espaço de integração, de acolhimento e de cuidado aí para a nossa comunidade acadêmica em termos de saúde mental. Acho que sempre dá para tirar coisas bacanas daqui, né? A gente já falou como manejar o tempo, por exemplo, em relação à pós-graduação. No último encontro com a Tati, a gente falou sobre meditação. Agora a gente vai falar sobre os animaizinhos, companheiros, né, com o Igor. Então, não tenho dúvida que sempre dá para tirar algo daqui e levar para a vida, no sentido de que a vida fique um pouquinho mais leve aí para nós. Então, a proposta do ciclo, né, continua a mesma, que é criar momentos de conversa, de reflexão, de troca sobre vários temas aí que impactam diretamente a saúde mental de quem pesquisa, ensina, de quem produz conhecimento, nossos casos aqui dos PPGs, né? E no encontro de hoje a gente vai ter, então, um tema que foi um pouco diferente dos anteriores, como eu já adiantei aqui, mas que eu achei muito bacana, assim, quando veio a proposta do Igor, eu falei, pô, tá aí um tema que realmente é relevante, interessante, muito presente aí na vida de muita gente e pode sim fazer a diferença, né? A gente deu como título, o Igor sugeriu que cuidar de quem cuida, como os animais de companhia impactam a saúde mental. Então, para conduzir essa conversa, a gente recebe o Igor Pereira Eliseu, que ele é médico veterinário, pós-graduado em dermatologia e anestesiologia veterinária, e também é mestrando aqui no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, sob orientação da professora Gislaine, minha orientação. O Igor vai compartilhar com a gente evidências científicas, enfim, experiências sobre como esse vínculo entre seres humanos e animais pode aí contribuir para o bem-estar emocional, para o enfrentamento de estresse, promoção da saúde mental, esse tipo de coisa. Também aproveito aqui para lembrar, pessoal, deixar registrado, né, que o encontro ele dá direito a certificado de participação de 2 horas, que pode depois ser validado no componente vida e carreira. Então, quem precisa dessas horas também é uma boa oportunidade de validar aí algumas horinhas. No final aqui do encontro, eu vou disponibilizar no chat o formulário de presença para esse certificado, daí é só preencher que já recebe lá automaticamente. Esse encontro também fica gravado, depois vai estar ali no canal do YouTube do PPGCS, quem quiser rever ou compartilhar, enfim, fica bem à vontade. Só que daí o certificado é para quem assiste aqui ao vivo, né? Quem está assistindo aqui depois, eventualmente gravado, não tem a possibilidade desse certificado. Então, pessoal, como que vai funcionar aqui? Igual das outras vezes, né? A dinâmica a gente tem inicialmente aí a apresentação do Igor, né? Vai fazer a fala dele, apresentar o tema. E no final a gente abre espaço aí para pergunta, para comentário, troca de experiência entre quem tiver aqui, assim, que eu acho bem bacana, sempre rola, né, uma participação bem legal, assim. Então, mais uma vez agradeço a presença aí de todos, de todas, né? Espero que seja um momento aí de bastante aprendizado, de reflexão, de inspiração. Vai que esse encontro faz com que a gente saia daqui e vá adotar um animalzinho, né, Igor? Pode ser que aconteça também. Precisar E de um não tenho, veterinário já sabe também. sim, não tenho dúvida que vai trazer bastante coisa bacana, sim. Então, Igor, brigadão, tá? Mais uma vez, por aceitar o convite, por fazer essa proposta de hoje, que eu achei muito, muito legal mesmo. A palavra é tua, fica muito à vontade, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Estão conseguindo ver? Consegue sim, aham. Beleza. Certo, então, pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Como o professor falou,
Eu sou médico veterinário, né? E eu tô nesse projeto aí que tem muitos psicólogos e eu pensei realmente em como eu, como veterinário, podia estar trazendo alguma coisa aí que pudesse, de repente, agregar no projeto. E depois de pensar muito, pensei realmente na parte dos animais em si, né? Que a gente hoje tem cada vez mais aí pessoas adotando animais, cada vez mais os animais têm sido valorizados. A própria pandemia que a gente teve aí uns anos atrás teve um aumento de. Tem pesquisas que mostram que teve um aumento aí de 400% de adoções, né? E realmente nos últimos anos tem cada vez mais se valorizado os animais de companhia, principalmente, né, cachorro e gato, que eu procurei não abordar só cachorro e gato aqui, mas querendo ou não, a gente sabe que é maior número de pets hoje nas casas são realmente esses dois, mas basicamente eu também como veterinário tenho notado que as pessoas em si estão cada vez mais tendo um animal em casa como um membro da família. Não que antes não fosse assim, mas antes a gente não. Eu falo a gente, né? O mundo, talvez, mas a gente não tinha tanto essa valorização do próprio pet. Muita gente dizia que não gostava de animais, mas a gente vê hoje muita gente que dizia isso, que foi ter o primeiro animal, percebeu que realmente gosta disso, e hoje em dia está tratando o animal como se fosse um filho, né? Até tem um exemplo aqui em casa do meu pai, que ele dizia que não queria cachorro em casa, e hoje em dia ele chama de filho. Né? Diz que eu sou irmão do meu cachorro, e isso é um pouco só das cenas que a gente vê aqui em casa. Mas basicamente eu trouxe essa ideia de apresentação, que é cuidar de quem cuida, porque além da gente cuidar de um animal, muitas vezes eles servem de apoio para a gente, né? Isso eu vou falar muito ali durante a apresentação. O Rafael já me apresentou, meu nome é Igor Pereira Eliseu, sou médico veterinário formado aqui mesmo pela Unisul de Tubarão, sou pós-graduado em anestesia e dermatologia de animais de companhia e mestrando em ciência da saúde. Aqui do meu lado é eu e meu cachorro, o Spike. Não podia apresentar sobre animais sem mostrar meu cachorro. Eu mostro meu cachorro em todo lugar que eu vou. Basicamente, antes de falar sobre saúde mental e a relação com os animais, a gente tem que entender um pouco, né, da história da nossa relação em si com os animais. Ela não é algo que surgiu recentemente, também não dá para dizer que é algo antigo, porque é algo muito antigo, é algo que vem de anos e anos atrás, séculos atrás, né? Então, sobre o início de tudo, né? A gente vou falar sobre o cachorro que foi a primeira espécie oficialmente, né, domesticada pelo homem. Isso é um processo que ocorreu aí há cerca de 15 mil a 30 mil anos atrás. A gente tem muita evidência a respeito disso. Eu procurei trazer também bastante evidência científica sobre, para a gente poder mostrar, né, entender um pouco mais sobre essa relação. E basicamente essa relação começou como benefício mútuo. A gente ajudava o lobo e o lobo ajudava a gente. Então, foi realmente um benefício mútuo que, além de muitos anos se passando, hoje a gente tem o cachorro da forma que ele é. Né? Antigamente começou com o lobo. A gente diz, né, que o lobo e o cachorro têm um ancestral em comum. Então, basicamente, teve muitos anos aí de evolução até a gente chegar no que é hoje. Alguns estudos genéticos, eles indicam que a domesticação do cachorro, do cão, ocorreu muito antes da agricultura. Então, antes do ser humano, ele ficar fixo em alguns locais, começar a plantar o próprio alimento, quando ele mudava de local em local para caçar os animais, né? No caso, animais que serviam de alimento, já tem estudos que mostram que o lobo ele já estava presente nesses momentos. Então, quando a gente fala que o processo de domesticação do cão é há cerca de 15 mil anos atrás, há 30 mil anos, isso são as evidências que a gente tem hoje. É possível que seja até mais antigo do que a gente imagina. E como que o lobo, né, virou um cachorro? Hoje a gente tem a hipótese mais aceita de que existiam lobos bons e lobos ruins, falando a grosso modo. Os lobos bons, né, os bonzinhos, digamos assim, mais dóceis,
eles se aproximavam dos locais onde as pessoas viviam e aos poucos as pessoas foram dando restos de comida para eles, eles foram se aproximando cada vez mais, esses animais viram que tinham benefício, estavam se aproximando deles. Junto a isso, ajudavam as pessoas a caçarem e dessa forma acabavam ganhando o próprio alimento. Parece uma coisa de outro mundo, mas quem tem cachorro sabe que cachorro aprende as coisas na hora, assim. Se às vezes ele chorou, a gente deu uma comidinha para ele parar de chorar, no outro dia ele já tá chorando de novo pedindo comida, porque ele entendeu que aquela ação que ele fez teve um benefício para ele. Então, essa atualmente é a hipótese mais aceita que a gente tem com relação à evolução, né? E é por isso que o cão ele é chamado de o melhor amigo do homem. Mas hoje, com tantos animais domésticos, talvez isso é uma coisa minha, mas talvez a gente poderia mudar esse termo de repente para o primeiro melhor amigo do homem. Porque tem hoje em dia gente que prefere ter gato, gente que prefere ter cavalo, gente que prefere ter hamster. Então, o primeiro melhor amigo do homem, ao meu ver, ele seria um termo talvez mais certo de dizer, mas também, óbvio, não está errado em dizer que é o melhor amigo do homem. Aqui eu trouxe essa imagem para esclarecer bem essa relação de como ela é antiga. Isso aqui é um achado arqueológico, hoje está em exposição no museu na Alemanha, que mostra basicamente um casal que viveu segundo os estudos, cerca de 14.220 anos atrás. Eles foram encontrados, né, a ossada deles junto. Não estou conseguindo mostrar o meu mouse, mas aqui do ladinho é a ossada de um cão. Então, ele estava enterrado realmente com essas pessoas, o que mostra que o cão já estava presente nessa época. Ele já era considerado, às vezes, até mesmo um membro da família, certo? E os gatos? Hoje a gente também vê muitos gatos sendo adotados. Às vezes a gente diz até que o gato não é adotado, ele que adota a família. Quem tem gato, muitas vezes a gente conversa com essas pessoas e as pessoas falam: Ah, eu peguei esse gato, mas porque ele apareceu aqui em casa e ele ficou. É basicamente o gato que muitas vezes escolhe a pessoa. Mas claro, né, que a gente consegue adotar um gato da mesma forma que adota um cachorro. Isso é muitas vezes a gente brincando, né, que fala que o gato te escolhe e não você que escolhe o gato. No Egito Antigo, os gatos eles eram considerados seres sagrados, diferente do cão, né? Ele basicamente já estava nessas regiões, ele ajudava, não vou dizer que ajudava, mas ele de certa forma, indiretamente, ajudava as pessoas que moravam nessas regiões, porque basicamente a agricultura era um forte no Egito Antigo, e onde tem agricultura, basicamente tem muitas pragas, muitos ratos, insetos, e os gatos que ali moravam, eles se alimentavam desses insetos, né? O gato, ele é estritamente carnívoro, então ele não vai se alimentar de plantas, ele se alimenta de outros animais. O gato, ele chegou a ser um ser tão sagrado no Egito Antigo que muitas vezes famílias que tinham gatos em casa, quando o gato morria, a família inteira entrava em luto. O gato ele era muitas vezes mumificado e em sinal de luto, a família que tinha esse gato raspavam as sobrancelhas. Felizmente não é um costume que se seguiu até hoje em dia, né? Mas era um costume que eles tinham até então. O gato, ele tinha, né, o próprio Deus que simbolizava os animais, né, o gato no caso, e muitas vezes pessoas que tentavam de repente roubar um gato, que eram de outras regiões, tentavam roubar um gato, ou até mesmo matassem um gato, por mais que fosse sem querer, essas pessoas poderiam ser inclusive penalizadas com a morte. Então, quando a gente fala quem domesticou quem, né? Claro que é uma brincadeira também, mas a gente pode dizer que os cães trabalharam com os humanos e os gatos basicamente contrataram os humanos, né? Obviamente uma brincadeira. E só me desculpem se eu parar muito para tomar água. A gripe pegou aqui em casa, então vou precisar parar um pouco para tomar água. Agora falando sobre a crise da saúde mental em si, né? Como que está sendo essa relação com os animais? Basicamente, o nosso cérebro, ele não mudou. Por mais que ele tenha evoluído muito há séculos e séculos,
Hoje, quando a gente compara o mundo moderno com a capacidade do nosso cérebro, a gente pode dizer que o cérebro ele tem uma capacidade primitiva. Ele não está preparado para ser é, alvejado, digamos assim, com tanto de informação que a gente tem hoje, com tanto de tecnologia, com tanto de coisas. E o nosso cérebro, ele basicamente ele tenta se adaptar, mas a gente vê através de estudos lá quando a gente estudava biologia, né, que o cérebro ele levou muitos anos para se adaptar. Então pode ser que o nosso cérebro se adapte, mas isso ainda vai demorar um pouco. Então, comparado com o que a tecnologia tem evoluído, nosso cérebro ainda sofre um pouco com relação a isso. E o que está acontecendo com a gente, né? Basicamente, a gente está tendo aumento dos transtornos de ansiedade, transtorno de depressão, muitos casos de solidão e até mesmo casos de burnout. É claro que só a tecnologia não tem relação com isso, né? Outras coisas têm relação, às vezes o trabalho, o próprio mestrado, doutorado, né? A faculdade, mas são coisas que juntas elas podem causar algo que deixe o cérebro da gente com algum problema, né? Algum transtorno. E basicamente é aí que vai entrar os animais, né? Quem cuida de quem cuida. Essa é uma frase que demorei para pensar para esse trabalho, pra essa apresentação, mas que eu achei que ficou bem boa. O que a evidência, o que as evidências dizem, né? O que a ciência diz sobre os pets? Existe evidência hoje, sim, de que os pets eles podem beneficiar a gente com relação à saúde mental, não só mental, mas saúde física. Já vou explicar isso mais para frente. Os animais eles podem fornecer tanto companhia quanto uma rotina, podem servir de apoio emocional e nos dar sentido de propósito. Todas essas informações sobre ciência, eu vou deixar o artigo aqui do lado para caso quiserem ler depois. Como não sou psicólogo, eu busquei trazer muita informação sobre artigos, tá? Apesar de estar nesse meio, é sempre bom trazer uma informaçãozinha sobre artigo, né, para dar mais clareza para a informação. Sobre o contato com os animais de companhia. Existe evidência de que o contato ele tem um efeito biológico positivo na gente, tanto humano quanto um contato animal. Basicamente, o simples fato da gente fazer carinho no animal já ocorre um aumento de ocitocina, uma baixa do cortisol e uma baixa de estresse. Então, quando a gente está ansioso, muita gente já pode até confirmar isso. Às vezes, só de estar com o animal no colo, fazendo carinho nele, a gente se sente um pouco mais tranquilo, a gente fica um pouco mais presente no momento. Então, ter um animal ou simplesmente fazer carinho, nem que o animal não seja seu, seja de, sei lá, de outra pessoa, enfim, só fazer carinho já ajuda muito no momento ali, né, a se acalmar um pouco. E a companhia desse animal, assim como companhia de pessoas, né, no caso, existe a evidência de que a associação entre animais de companhia, ou melhor, que há uma associação entre animais de companhia e menor sensação de isolamento social. Como eu falei lá no início, existe uma pesquisa que mostra que na pandemia teve um aumento de 400% de adoção de animais. Então, muitas pessoas que se isolaram, se sentiram sozinhas, acabaram adotando um animal, por qualquer ele que seja, um cachorro, um gato, um hamster, e se sentiram melhor com relação à companhia, né? Ajudou com essa questão do isolamento. A gente sabe que na pandemia essa questão de saúde mental foi algo muito debatido, muita gente teve transtorno de ansiedade, crise de ansiedade, crise de pânico. Então, tudo isso são coisas que a gente ouve muito falar nos últimos anos, principalmente após a pandemia. Outra coisa muito interessante sobre ter um animal é a questão da rotina. Basicamente, o simples fato de sair de casa, isso claro, né, depois que a pandemia saiu, mas sair de casa, passear com seu cachorro, já é uma atividade física. A própria caminhada, a exposição ao sol e a interação social já é algo que faz bem pra gente. A gente, o ser humano, é um ser social. Por mais que a gente goste, às vezes, de estar no momento sozinho,
A gente precisa ter esse contato com outras pessoas. Então, uma frase que era muito comum que é ainda muito comum de ouvir de pessoas pacientes depressivos, é justamente essa frase, que é: eu precisava levantar porque alguém dependia de mim. Esse alguém, no caso, o animal. Então, é um sentimento de propósito, digamos assim, né? Cuidar de uma vida, cuidar de um ser. Porque por mais que o animal ele seja muito dependente às vezes, por ele estar ali, ele precisa que alguém dê comida, alguém passeie com ele, alguém interage com ele, porque, querendo ou não, o animal ele também pode ficar doente, né? Então, ele não vai ao veterinário sozinho, ele não basicamente não vai ao veterinário sozinho, não se alimenta sozinho. E muitos pacientes, eles citam os animais como fator protetor durante crises emocionais. Existem hoje, né, animais que são treinados para isso. Tem várias vezes aí, a gente vê pelas redes sociais, vídeos de animais que são animais treinados para, por exemplo, em crise epilética, ajudar a pessoa a se conter, ou de repente, se uma criança está tendo uma crise, o animal começa a latir para chamar os pais da criança ou alertar as pessoas em volta. Então, esses animais, além de ser questão de emocional, ser questão emocional, às vezes é uma questão protetora também, tá? E, além disso, o pet ele pode ser considerado como terapeuta. Muitas vezes existem hoje as terapias com pet, né? A pet terapia, e existem várias terapias hoje assistidas por animais. Lembrando que existe uma diferença entre animal de estimação, animal de suporte emocional, animal de serviço e animal terapeuta. Animal de estimação é basicamente o animal que a gente tem em casa: cachorro, gato, hamster. Um animal de suporte emocional, geralmente, ele é um animal que veio em um momento ruim da vida. Por exemplo, vou dar um exemplo, não vou citar animais, mas eu tenho uma vizinha, uma senhora, que se mudou agora pro lado da minha casa, que ela tem um cachorro, um pug, e esse pug era do filho dela. O que houve com o filho? Infelizmente, o filho dela faleceu. Esse animal hoje está com ela e hoje é o suporte emocional dela. Ela fica melhor tendo o animal por perto. Esse animal, quando fica doente, quando, sei lá, late um pouco diferente, quando não quer comer, ela já fica, né, de olho nesse animal, porque ela precisa desse animal. Claro que uh, a gente tem que diferenciar também suporte emocional de dependência. Ela tem ele como suporte emocional, não como dependência. Um animal, a gente sabe que não vive para sempre, diferente, ou melhor, não vive muitos anos, né? Diferente da gente. A gente vive aí anos e anos, um animal, um cachorro vive em média 16 anos. Um gato também 16 anos, um hamster vive 2 anos no máximo, 3. Uma calopsita vive uns 15 anos também, 20. Então, assim, a gente geralmente um animal de suporte emocional, ele é um agregado à terapia mental, digamos assim, a terapia psicológica, né? Um animal de serviço, a gente pode citar, por exemplo, o cão-guia. O cão-guia, ele é um animal de serviço. Antigamente, quando o arado era puxado por bois, o boi era um animal de serviço. E um animal terapeuta é basicamente um animal que vai agir em função, né, uma terapia. Então, eu até trouxe um exemplo aqui de cães com autismo. A gente tem hoje muito comum, cada vez mais comum, de terapias para crianças autistas que utilizam cães. O animal ele funciona como uma ponte social, às vezes crianças autistas, eles têm dificuldade de comunicação, de interação, e o próprio animal, ele ajuda com isso, ele ajuda com essa comunicação. Trazendo um outro exemplo, eu tenho não vou dizer um conhecido, mas uma vez eu fui vacinar os gatos de um tutor. Tutor é como a gente chama na veterinária quem é dono de um animal. Hoje o termo correto é o tutor ou o responsável. Eu fui vacinar os gatos de um responsável e ele comentou comigo que ele tinha uma filhinha autista, né? Tem uma filhinha autista e que ela não interage muito com as pessoas, mas que com o gato dele ela interage.
Um dos gatos só, ela interage. Então, esse gato funciona para ela como uma ponte social. Eles conseguem conversar com ela puxando o assunto do gato. Ah, o que que tu fez hoje com o gato? Como é que o teu gato tá? Então, assim, elas se forçam a interagir quando o assunto é o gato. Então, a gente tem hoje, né, muitas terapias envolvendo animais, temos a própria ecoterapia, agora meu mouse apareceu. A ecoterapia, né, terapias com idosos que utilizam gatos, ou melhor, gatos que para idosos, né, é, terapias com répteis também, muito usadas também com crianças autistas, e a delfinoterapia, que é utilizada com golfinhos. A gente até não tem aqui pelo Brasil, se eu não me engano, mas lá fora é muito comum. E não importa a espécie. A espécie pode ser uma chinchila, como pode ser um jacaré. Esse aqui eu até um caso que eu decidi trazer em específico do Joey Hannay. Eu lembro que na época da faculdade a gente comentou com ele sobre ele. Ele é um senhor dos Estados Unidos que atualmente ele tem 73 anos, mais ou menos, e ele tinha como um animal de suporte emocional um jacaré. Esse jacaré se chamava Wally. Eu não sei se era o apelido, mas era eles chamavam de Wally Gator, né, de alligator, que seria jacaré. E esse senhor basicamente saía na rua com esse jacaré no colo. Esse jacaré ele adotou, ou melhor, né, ele teve ele como suporte emocional quando ele descobriu que tinha câncer. Então foi um momento pesado da vida dele e ele tinha, né, segundo o que ele conta, tinha no terreno dele um lago que tinha esse jacaré e esse jacaré por algum motivo decidiu que ia ser super tranquilo com ele e ele adotou esse jacaré. Infelizmente, depois de alguns anos, né, a gente teve aí por questões de maldade de pessoas, esse jacaré acabou sumindo, né? Foi constatado que algumas pessoas, querendo fazer uma brincadeira de mau gosto, decidiram pegar ele, colocar num outro terreno para dar susto em alguma pessoa. No fim, os responsáveis por meio ambiente recolheram esse animal, soltaram em outro lugar e nunca mais se achou o Wally. Mas esse mesmo senhor, ele relata que tem outros animais na casa dele, né? Inclusive um outro jacaré, que eu não lembro o nome desse outro jacaré. Então, assim, o que que um veterinário observa no dia a dia? Geralmente, a gente pega muito tutores solo, né? As pessoas que moram sozinhas, mas que têm um animal. Às vezes, crianças que acho que toda criança, talvez, ou a maioria, quis ter um animal. Muitas vezes o animal é o melhor amigo dessa criança. Às vezes a criança não consegue socializar na escola, não tem tantos amigos, então ela acaba tendo esse animal como amigo. Em muitos casos de depressão e solidão, a gente vê os animais agindo aí como um apoio emocional. Só que a gente tem que entender também que ter um animal, né, tem limitações. Eu, como veterinário, eu preciso fazer isso aqui, né? Infelizmente, não é só flores. A gente tem alguns desafios quando se trata de cuidar de um animal. A gente tem custos, né? O animal ele vai precisar de comida, vai precisar de repente, um local para ele ficar, uma caminha. Ele vai ficar doente, então ele vai precisar ir ao veterinário, vai precisar tomar medicação. Dependendo se ele vai se acidentar, se ele se acidentou, ele vai precisar passar por uma cirurgia, né? A gente precisa ter de tempo para esse animal, né? A gente precisa, não é simplesmente ter um animal e deu, a gente precisa interagir com ele, passear com ele, brincar com ele. E dependendo dos casos, se o animal morre, a pessoa entra em luto, né? Muitas, principalmente hoje em dia, que a gente tem tratado mais o animal como membro da família, o luto ele é muito presente. Infelizmente, né, o animal ele não vive para sempre. Quem dera, eu gostaria também que meu cachorro vivesse para sempre, né? O Spike, um senhor de 13 anos, né, já tá aí se encaminhando para o final da vida dele, mas infelizmente são coisas, né, que a vida tem, né? São coisas que mostram que a vida tem seu fim também. Então, assim,
Também nem toda pessoa melhora por ter um animal, né? Deixando claro que o pet ele não vai substituir o tratamento. O pet ele é um adjuvante. Então, assim, muitas vezes não é só adotar um pet, né? Envolve tratamento psicológico, às vezes o próprio psicólogo pode indicar pegar um animal, ou dependendo do caso, talvez não seja indicado ter um animal. Se a pessoa, por exemplo, está passando por um problema financeiro que está, né, interferindo na saúde mental dela, por exemplo, não seria bom pegar um animal justamente que vai ter custos, né? Ou de repente a pessoa não está querendo ter contato com nada, não está conseguindo ter contato nem com animais, não adianta forçar ela a ter um pet. Então, basicamente, o que os animais nos ensinam, né? Basicamente, presença, lealdade, rotina e afeto. São as quatro palavras aí que a gente pode resumir bem, né? O que os animais vão nos ensinar. Mais uma vez, aqui uma foto minha. Essa foto foi tirada na pandemia. Eu tava tocando violão na varanda aqui da minha casa e o meu cachorro me olhando. Meu cachorro aí tava com o pelinho bem curto. E basicamente os animais eles não curam tudo, né? Mas frequentemente eles ajudam as pessoas a encontrar motivos para continuar. Essa é uma frase que eu encontrei na internet também. Infelizmente eu não achei o autor dela, mas acho que resume bem tudo que eu apresentei aqui, tudo que, né, resume a nossa relação com os animais de companhia. Muito obrigado. Muito bom, Igor, muito bom mesmo. Parabéns. Então, muito legal, bacana. Tu tava falando ali, né, as coisas que os animais nos ensinam, e daí, antes de tu colocar aquele slide, quando tu falou ali, né, que eles acabam tendo um tempo ali de vida mais breve que o nosso, né, que eles ensinam sobre isso também, né, sobre a perda, né, quem tem um animalzinho, provavelmente, tomara, né, que passe por isso, né, que não vá antes do animal, e daí ensina sobre isso também, né, eu nunca me esqueço, Igor, eu, quando era, cara... Um dos primeiros momentos mais tristes assim da minha vida. Eu devia ter, sei lá, 5 anos por aí. Eu tinha uma cachorrinha e ela morreu atropelada e tal. Foi aquele. E nossa, eu fiquei muito ruim assim por vários dias e tal. Tanto é que lembro até hoje, assim, né? Então, mas o cara teve que lidar ali na marra com o Sim, luto, com aquela perda e tal. De alguma forma aprendeu coisa valiosa ali também, assim. Tem bastante. eu vou até confessar um negócio aqui pra vocês. Eu falei, né? Meu cachorro ele tem 13 anos, já é um senhor. Aham. Por mais que eu lido com mortes o tempo todo, hoje não, né? Não tô, minha rotina não tá sendo no hospital veterinário. Mas por mais que eu lide com mortes de animais o tempo todo, eu não tô preparado para a morte do meu animal. Eu sei que a vida dele tá indo pro fim, é meio trágico pensar isso, mas se eu penso demais nisso, eu quase choro. É difícil mesmo, né? É difícil. Pro bichinho. Eu acho que a gente nunca tá, na verdade, assim, né? Não vai ter. Só no momento ali mesmo pra saber. Mas legal essa Sim. reflexão. Bem bacana. Uhum. Pessoal, quem que quer falar alguma coisa, conversar, né? Colocar, perguntar, fique à vontade. Esse momento é para isso. Acho que é bem rico, inclusive. O Rafael coloca aqui, não deixa de ser um aprendizado para a elaboração do luto. Eu acho que é muito. Nossa, isso, eu lembro, né? Meus 5 anos, sei lá quando eu tinha, foi o primeiro luto da minha vida, assim, né, Rafael? E daí foi isso, um aprendizado para a elaboração do luto ali. E eu não quis ter mais cachorrinho depois, assim, foi tão traumático naquele momento. Eu falei, não, não quero ter mais nenhum, porque daí era meio que a ideia assim de substituir, não tem? Eu, não, cara, não vai ter outro mais igual, né? E daí, mas depois eu tive mais pra frente, assim. Então foi uma O elaboração do Rafael luto. falou ali sobre ter gato. Acho que ele resumiu, é um esquema de pirâmide. Eu, eu tenho um casal de amigos que eles começaram com dois e hoje eles têm 9. Mas se não tomar cuidado, vai trazendo. É porque eu já estabeleci o limite de duas e agora eu estou com três. Quer dizer, eu já estou acima do limite que eu estabeleci. Então, por agora, eu só pretendo renovar o limite quando alguma falecer, que vai demorar uns anos. Daí eu vou restabelecendo o limite. Mas acima de três eu não pretendo, não. Porque a Olha que eu demanda, ouço muita gente falar isso.
a demanda, apesar de ser menor que a do cachorro em comparação, existe uma demanda. Então eu já multipliquei essa demanda, que talvez seja pequena em comparação, mas eu já multipliquei ela por 3. Então já Sim, virou uma demanda tripla. Mas os benefícios são incontáveis, né? Eu fiquei muito feliz aqui com esse tema, por isso, inclusive, estou aqui. Que Tema bom. maravilhoso, aula maravilhosa, porque o benefício ele é inegável, né? Eu me questiono sobre a minha própria personalidade, eu desenvolvo virtudes, e são muitas. Parabéns pelo tema e realmente é muito verdade. E digo, só não tenho cachorro porque não tem espaço, o cachorro demanda mais espaço, né? Mas sim, os sim, gatos também cumprem muito bem. sim. Bom. Obrigado, Rafael, pela presença, pela participação. Sempre bem-vindo. Ana Júlia, tá com a mãozinha Obrigado. levantada? Fique à vontade, querida. Parabéns, colega Igor, pela escolha, pela dinâmica da aula, achei excelente. E o tema é maravilhoso também. Eu tenho uma cachorra que ela, sem dúvida, tirou risadas minhas no momento mais difícil da minha vida. Ninguém conseguia fazer eu rir, mas ela conseguia. Então, que todos possam ter esse amor de animais, né? E eu vi também no Instagram esses dias que o animal é o nosso melhor professor. E se a gente pudesse aprender com eles e aplicar no nosso dia a dia, né? A ser paciente, a ser amoroso, a quando a pessoa chegar em casa receber com alegria. Então, só queria dar essa contribuição mesmo para quem pensa em ter cachorro, tenha cachorro ou outro animal, enfim, né? Que vale muito a pena. Uhum. Ó, o Daício tá ali, ó. Cachorrinho, cachorrinha, não sei, Daício, mas tá aí presente. Esse é o Rock, Show. é um Chihuahua. Legal. Muito legal, Ana Júlia. Obrigado também, né, pelo teu comentário. Eu acho que a gente aprende muito com eles mesmo. Dá para aprender bastante, sim, com os bichinhos, com certeza. E basta ter um coração aberto, né? Tá atento ali. E eles ensinam muito aquilo que o Igor tinha colocado lá, né? Lealdade, principalmente, né? Os cachorros são. Os gatinhos são mais na deles, às vezes, né? Não fazem muita questão, tem uma personalidade diferente. Eu, durante a minha vida em Floripa, a gente tinha um gato no nosso apartamento, lá, eu, na República que a gente morava. Com segundas intenções para ter esse gato, mas ele virou um mascote, era muito massa. É que um dos meus colegas, né, eu fazia lá o mestrado, doutorado na farmacologia, e um dos meus colegas trabalhava com odor de gato. Ele precisava de odor de gato para fazer um modelo de memória aversiva lá com os ratinhos. Então aquele gato ele tinha a melhor profissão do mundo. Qual era a função dele lá em casa? Era ele ficar deitadão, a gente passando um paninho nele, assim. Ele se deitava, assim, se estirava, e a gente ficava passando um paninho nele, e depois levava esse paninho lá pro laboratório para os ratinhos ficar com medo, né? Então ele era o nosso mascotezinho, e dele tinha uma personalidade toda peculiar, assim, mas era muito legal, assim, muito bacana a nossa relação com ele, realmente. Então dá para aprender bastante. Mais alguém, pessoal, queira fazer alguma colocação? Mais alguém tem animalzinho que queira colocar algo? Gil, teus filhos não pediram ainda uns bichinhos? Como é que é essa questão aí? Pede toda semana? Já, milhões de vezes. Engraçado porque quando eu era criança, eu tive vários animais, dos mais estranhos aos mais comuns. E aí, estranho é estranho mesmo, assim. Eu brincava com sapo, cobra d'água, tive um pintinho, eu tive alguns animaizinhos assim ao longo da minha vida e amava. Só que daí a gente cresce, o nosso córtex pré-frontal amadurece. Aí eu, Gislaine, super respeito, eu acredito de fato que a presença de um animal, ela traz uma tranquilidade, ajuda muito na ansiedade, em descarregar quando a gente chega em casa, porque tem aquela companhia, tem de fato alguém que está ali por ti, independente de qualquer situação. E literalmente fiel, só porque demanda de muito cuidado. Então, eu sou da opinião que para eu ter um animal em casa, os meus filhos, eles não têm essa responsabilidade do cuidado com o animal. Eu teria que cuidar. Tempo para me dedicar a um cuidado com o animal, eu hoje não consigo encaixar na minha rotina. Então, para este momento, eu nego a eles, assim, não, não dá. A última vez que a família a minha família materna é lá de Turvo. E a última vez que os meus filhos foram para lá, eles voltaram iludidos que ganhariam um pintinho. Aí eu perguntei, Otávio, onde que tu vai deixar esse pinto aqui em casa?
Ali no gramado, mãe. Eu assim, como que tu vai deixar um pinto no gramado, meu filho? Como? Explica. E a minha mãe entrou na conversa deles e disse que daria um pinto para eles. Eu assim, Jesus amado, mãe, tem que pensar que na minha infância tinha um fogãozinho a lenha, a mãe pegava a caixinha dos pintos e botava para dentro de casa no inverno, a gente ficava brincando com os pintinhos. A realidade hoje é outra, não dá para trazer um pinto aqui para casa. O que eu vou fazer com um pinto aqui em casa? Mas, enfim, eles pedem sim, Rafa, respondendo tua pergunta, eles pedem qualquer opção de animal seria válido para eles. O importante na vida deles, na percepção, é ter um animal de estimação, mas ainda não é o momento para para minha vida agitada, porque o animal, ele merece, ele precisa de atenção, de cuidado, e não é uma coisa que a gente faz assim de forma muito espontânea. Tem toda uma dedicação com os animaizinhos. Sim, com Não certeza. imagino que seja algo fácil, não. Não, Se não. fosse só um pintinho, realmente, beleza, mas vai crescer, vai virar uma galinha. Ou se for um galo, vai chegar às 6 da manhã, vai estar berrando na orelha da gente. Verdade. É, não, demanda bastante atenção, bastante envolvimento, né? Tipo, tem um bichinho pra sair de casa, vou fazer uma viagem e tal. Enfim, é uma vida que tem ali, né? Então, e os filhos são nessa, deixa que eu cuido, né? Eu sei bem como que é isso. Eu cuido, sei, Cuidado. te conheço muito bem. Quem é que vai cuidar depois, assim, né? Então, é uma decisão difícil, mas aqui em casa também a gente não tem agora, assim, a gente já teve, mas nesse momento a gente não tem. Eu lembro que na minha época de estágio, meu primeiro ano de estágio, que eu na faculdade, que eu fiz aí, inclusive no Hospital Veterinário aqui da Unisul, teve um caso de uma moça com filho que chegou, eles tinham uma galinha de pet, cuidavam da galinha dentro de casa. E essa galinha ela acabou machucando a asa, fez cirurgia na asa, enfim, depois voltou para tirar os pontos e a gente olhava assim, gente, é uma galinha. Hoje a gente entende que aquela galinha para eles tem um valor emocional. Claro, com certeza. Imagina eu chegando na Unisul hoje com um galo embaixo dos braços para o hospital veterinário, com todo respeito, né, Clara? Porque a gente costuma falar do gato, do cachorro. Eu tive coelho na minha infância também, que dava leite na mamadeira, então. Mas enfim, né? A minha infância foi lá no interior, eu sou menina da roça. Então é diferente, os animais ficavam livres para sair de manhã e voltar a hora que eles bem entendessem. Mas para minha realidade de cidade, não tá dando não com as crianças. Mas eu acredito sim na importância do animal para a saúde mental do ser humano. Sim, Isso sim. é muito lindo, né? E Vocês viram, né? O Dyson aí, ó, depois de um dia de trabalho, cansado, chegou em casa, tava o quê? Cachorrinho no colo, ganhando carinho, Brincando, ganhando atenção. brincando com o cachorrinho. E ele exige atenção, né? A questão é essa, você tem que dar atenção, fica o tempo inteiro pedindo atenção, né? A gente teve, vou falar só rapidamente aqui, nós tivemos uma experiência quando as meninas eram menores de uma Shih Tzu que não deu certo. Porque, assim, quem tinha que cuidar, basicamente, era a Fabiana. Eu estava na secretaria na época, então, assim, dá muito trabalho. Aí eu relutei, acho que uns 6, 7 anos. Aí eu tomei a decisão de ter um pequeno, né, que é um pequeno que não incomoda tanto, não exige tanta dedicação, que é um chihuahua, né? E agora é o que une normalmente a família. Quando a gente chega em casa, assim, 6 horas, 7 horas, dependendo do dia, a gente senta aqui, brinca um pouquinho com ele, então isso faz com que tenha uma união. É salutar para todos. Dá trabalho? Dá, mas filho também dá trabalho, né? Dá mais trabalho ainda, e quanto mais velho, mais trabalho eles dão. Mas eu acho que é bem legal. Para a saúde mental da gente, eu acho que é bem legal a gente evoluir também nessa situação. legal. Antes de passar para o Rafael, só falar que eu tive um paciente, né, na psicologia, paciente assim, com uma situação bem desafiadora, ideação suicida e tal, e que no processo ele adotou um cachorrinho, assim, e foi uma coisa, nossa, é muito perceptível, assim, que ele passou a ter um compromisso ali com o animalzinho, e que daí acabava sendo um compromisso com ele mesmo, né, com a vida dele mesmo. Foi muito interessante, assim, a relação ali. Eu vi, opa, aqui tem uma ferramenta realmente bacana, assim, bem bacana. Fala, Rafael, fica à vontade. Eu ia rapidamente mencionar que as redes sociais, a internet como um todo, né, também abriram a cabeça das pessoas para outras espécies menos comuns. A Gislaine estava comentando Sim. aí vocês estavam comentando da galinha, né? Eu morro de vontade de ter uma vaca, né? Totalmente descabido hoje, né, com o espaço que eu tenho, mas é uma vontade despertada por compartilhamento de outras pessoas que têm uma vaca de estimação, que de repente tem um pato. Então isso aí também é algo novo, talvez aí nas últimas 2 décadas, que a gente tem acesso
a ver como poderia ser legal outros tipos de pets que não apenas cachorro e gato. Boa, Eu Não, não é. Aí cheguei a ter monta uma uma vaca, fazenda, mas né? terneiro eu tive. Mo- Aí monta uma fazenda, compra uma fazenda. sim. Não é, o Compart... meu algoritmo do Instagram agora só mostra vídeo de foca. Um dia Foca? apareceu, eu vi o vídeo da foca, agora tô com vontade de uma foca. A foca deve ser um bicho Dizem interessante, que o é dono se esperto, né? parece com o seu animal de estimação. Eu acho que tem uma relação aí, Igor. Tu lembra, assim, uma foca? Uma foca. Mas essa que o Rafael trouxe de vaca e tal, né? O meu filho mais novo aqui, de 3 anos, ele é apaixonado por boi, né? Foi a segunda palavra que ele aprendeu foi boi. A primeira foi pai. Pela primeira vez dos meus filhos aqui, foi o único que aprendeu pai primeiro. E daí depois ele aprendeu boi. E ele queria um boi também, de presente. Ele queria um boi, daí a gente comprou um boi de pelúcia, assim. Não foi bem um boi, né? Mas foi o que dava pra trazer aqui pra casa. E até hoje ele é muito fissurado assim em boi. Boi e dinossauro, né? Daí boi dá pra ver, dinossauro não dá pra ver de verdade, tá? Mas no boi ele se realiza, né? Ainda, eu tenho uma esperança de que a genética vai evoluir e a gente vai trazer os dinossauros de volta. É o Jurassic Park, né? Quem sabe? Pelo menos um pequenininho. Espero que o desfecho seja melhor que o do Jurassic Park. É. Show, pessoal. Muito bacana esse tema aqui. Muito legal mesmo, assim, né? E quem não tem, né? Sempre uma possibilidade. Temos vários bons relatos aí. Não tenho dúvida que dá para aprender bastante. Nesse momento da minha vida eu também não consigo, porque também se é, né, para não dar atenção adequada não vale a pena. Mas em algum momento eu pretendo também. Eu gostava mais de cachorros, hoje eu olho muito bem assim para a ideia do gato. Eu gosto do comportamento do gato depois de ter tido isso na República, assim. Acho que seria um animalzinho que eu curtiria ter por perto. Ele é mais independente, mais de boa também. Eu gosto desse tipo de personalidade, eu acho que seria bem interessante. Mais alguma coisa, pessoal? Vou colocar aqui o link, né? Antes que eu esqueça. Formulário de presença, que vale as horinhas ali para quem quiser. Vou botar aqui no chat agora. Só preencher ali que vocês já recebem o certificado automaticamente. Aproveitar então para agradecer mais uma vez o Igor. Igor, brigadão pela ideia, né? Tudo aqui partiu do Igor, a proposta, e eu achei muito bacana, assim. Na época que o Igor estava lá aqui na nossa comissão, né? Eu cheguei a pensar como é que o Igor, como veterinário, vai contribuir, né? Nem passava na cabeça dele. Quando ele falou, nossa, tem tudo a ver, cara, tem tudo a ver. Então, muito bacana mesmo. Essa aula aqui fica registrada, inclusive fica gravada lá no canal do PPGCS para outras pessoas, se vocês quiserem depois compartilhar, tá? O Igor trouxe várias informações bacanas ali. É, na Então, primeira reunião eu pensando, meu Deus, eu sou veterinário, o que que eu tô é, fazendo aqui? não, e tem tudo a ver. Ficou muito bom. Então, Sim, sim. brigadão, Igor, obrigado mesmo. Obrigado aí ao pessoal do PPGCS, né, professores, alunos, a comissão aqui, a Tati que está aqui, que ajudou muito na organização desse encontro aqui, a parte de divulgação, muito obrigado. E logo mais a gente tem um outro encontro falando de algum tema aí que tenha relação com a saúde mental e que possa de alguma forma trazer coisas boas para nós pensar, refletir, discutir aqui no PPG. Tá bom, meus queridos? Uma boa semana para nós. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigado. Tchauzinho, professor. Tchau, gente.